Fala galera, parceiro com você, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Matheus Cruz. E hoje, como você viu no título desse vídeo, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Mas afinal, o que é o fruto do Espírito? E galera, antes de nós começarmos esse vídeo, eu queria lembrar você de você dar uma força a esse canal, de você estar curtindo, você estar compartilhando com seus amigos, compartilhando com o pessoal da sua igreja, da sua célula, com todo mundo que você conhece. E galera, antes de nós começarmos, falando sobre a característica do fruto do Espírito, é necessário que a gente entenda o processo da salvação e saber que o ápice disso tudo seria o fruto do Espírito e também os dons espirituais. Mas vamos falar sobre o processo de salvação, o que a gente precisa necessariamente para ser salvo. Lá em Romanos capítulo 10, no versículo 9 ao 13, fala bem assim: se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, de maneira clara, para a gente, todo aquele que confessar o nome de Jesus e em seu coração verdadeiramente se arrepender de seus pecados, essa pessoa será salva. Só que de maneira clara ele também fala que é necessário a gente fazer isso publicamente. Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 15, fala bem assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. É muito perigoso a gente pegar um versículo isolado da Bíblia e a gente ler. Algum outro dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, como foi sobre a formação da Bíblia. E a Bíblia ela é feita de forma sistemática, então você não pode pegar um versículo isolado e dali fazer a sua regra. Não, você tem que pegar todos que complementam. Por isso que eu gosto muito de quando trazer um estudo, de quando trazer uma mensagem, trazer vários versículos de livros diferentes, mostrando que a palavra de Deus ela é uma só. E como nós acabamos de ler aqui, é necessário que alguém confesse publicamente para que essa pessoa seja salva e se arrependa verdadeiramente de seus pecados. O que é se arrepender? Arrepender na palavra original significa voltar atrás e ir em um caminho diferente. E aí, como eu falei para vocês, e esse confessar publicamente é para mostrar exatamente aos homens que você está confessando como Jesus como único e suficiente Salvador. Por isso que a questão do batismo, que é outra etapa do processo de salvação, ela é muito importante, porque o batismo é a maneira simbólica com que você está demonstrando para todos os homens que ali você é uma nova criatura. Lá em Atos, no capítulo 2, do 37 ao 38, fala bem assim: ouvindo ele essas coisas, compungou-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um vos seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e receberei ali o dom do Espírito. Na Bíblia às vezes são palavras assim que a gente totalmente assim fora do nosso do comum, né, do que a gente busca falar. Então é necessário também que quando você vê essas palavras, é importante que você busque também outras traduções. É importante também que você procure até no dicionário, algum sinônimo, etc e tal, para que você venha entender realmente aquilo que você está lendo. É muito importante isso, você entender o que você está lendo. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 3 ao 4, fala bem assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Batismo ele é arrependimento. Batismo é você mostrando também aos homens e perante a Deus que você está ali firmando um compromisso fixo com Ele. É por isso que a igreja evangélica não batiza crianças, porque a criança ela não tem do que se arrepender. E por isso essa prática que a gente entende que a criança ela não está consciente totalmente para estar se arrependendo de algo, já que ela nunca cometeu algo na sua vida. E já o adulto não, o adulto, o adolescente, ele tem consciência das suas atitudes.
E após tudo isso, após a gente se arrepender, a gente confessar publicamente, após a gente pegar e se batizar, nós nos tornamos lugar de habitação de Deus, ou seja, o Espírito Santo, ele começa a habitar em nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 17, fala bem assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém quer destruir o santuário, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ou seja, dentro do nosso corpo, existe corpo, alma e esse Espírito que passa a habitar em nós a partir do momento que a gente se batiza. Então, gente, aí daí a gente já estudou a questão da salvação, vimos a questão do batismo e nós vamos começar a entender agora o que é o fruto do Espírito. E eu escrevi bem assim: se andamos no Espírito, matando nosso velho homem todos os dias. Essa mudança que uma vez a gente se manifestou para que nós pudéssemos alcançar, ela começa a ser externada. Uma mudança do interior, de dentro para fora. E essas mudanças, ao meu ver, são as características do fruto do Espírito. Não são vários frutos, que muitas pessoas têm essa questão, né? Já que na Bíblia não deixa muito explícito assim, mas ele deixa explícito só que é um fruto, e dentro desse fruto são várias características. Porém, ao meu ver, a mudança exterior do homem, após o pedido de salvação, após a questão do batismo, tem a ver com as características do fruto do Espírito que vão começando a ser externadas. E ali eu peguei lá em Gálatas, no capítulo 5, você nunca mais vai esquecer esse versículo na sua vida, onde fica esse versículo que fala sobre a característica do fruto do Espírito. Gálatas no capítulo 5. Onde fica a característica do fruto do Espírito? Gálatas capítulo 5. Fala bem assim, eu peguei a parte anterior para a gente pudesse entender. Lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 16 ao 26, fala bem assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então, ou seja, se existe uma batalha, é necessário que, para que essas mudanças venham a ser exteriorizadas, é necessário que a gente alimente o nosso espírito. Como assim, Mateus? Como assim? O nosso espírito, ele precisa de feijão e arroz para comer. O que é o feijão e arroz para comer? Seria a oração e a Bíblia. Se eu não alimento o meu espírito, o que acontece? Esse corpo ele vai ficando fraco, assim como o nosso corpo, se a gente não se alimentar. Então, todos os dias, ou nós alimentamos mais a nossa carne, ou nós alimentamos mais o nosso espírito. Existe uma batalha dentro de você todos os dias. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas como a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Ou seja, todas essas características são para aquele que não tem o Espírito de Deus habitando nele. É o fruto da carne. Mas fala bem assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, você pode dar da maneira que você quiser. Se viver no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixamos nos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu achei interessante, essa semana nós tivemos um debate, né, sobre Josiane, né? E aí eu comentei com minha noiva, né? Caramba, já que eu vou falar sobre a característica do fruto do Espírito, então eu devo falar também sobre ela, já que aparentemente ela se converteu, porém no seu interior isso não aconteceu. Porque se isso de fato tivesse acontecido, essas características do fruto do Espírito estariam sendo externadas, ela não teria feito aquilo que ela fez. E só para finalizar, né, para a gente ter um entendimento sobre a questão de ser um fruto só, eu peguei esse fruto, né, que é o mamão,
E aí, o que, que nós podemos ver sobre esse fruto? Né? Não está muito bonito, né? Minha mãe reclamou, falou que queria uma maçã, só que alguém em casa não tinha maçã, eu peguei uma mamão mesmo. Ele tem uma casca, certo? Dentro dele é um pouco laranja, porque se estiver mais estragado vai estar um pouquinho vermelho. Ele dentro dele ele tem várias características. Ele tem essas duas pontas, mas ele não deixa de ser um fruto só. Então o fruto do Espírito, ele é um, com várias características, assim como o mamão. Ele é um, mas tem várias características. É impossível que alguém onde vive o Espírito Santo, que tenha comunhão com Deus, não tenha essas características sendo externadas. Outras coisas podem acontecer com alguém que entrega a sua vida para Jesus, com alguém que se batiza, alguém que vai buscando o Espírito Santo com profundidade, que é a questão do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Porém, esse é um assunto para um próximo vídeo. E eu sei que esse vídeo é curto, e eu queria só falar uma coisa para vocês também. Não deixem de frequentar a escola bíblica de vocês ou a escola de líderes de vocês por causa que você viu um vídeo no YouTube. É necessário também que você se aprofunde, e esses instrumentos dentro da igreja estão aí para isso. Um vídeo no YouTube não substitui a sua comunhão dentro da casa do Senhor. Quero deixar isso bem claro para você. Espero ter ajudado. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo na semana que vem. Grande abraço, fique na paz.